Olá, amigos, graça e paz abençoados. Eu gostaria que você compartilhasse comigo, acompanhasse comigo um resumo da palavra de Deus. Eu sou o Antônio, eu sou o responsável pelo canal Verdade e Graça, e eu gostaria de saber da tua opinião, saber o que você acha a respeito do salário do seu pastor. Você acha que é certo o pastor cobrar o salário para ele pregar a palavra de Deus? Você acha que isso é bíblico? Jesus ensinava que o pastor tem que ganhar um salário. Você deveria de ajudar a tua igreja para que o pastor pudesse se sustentar do dinheiro. Então, quando Jesus um dia reuniu aos discípulos, aos apóstolos, ele deu uma ordem a eles. Essa ordem tem se cumprido na vida dos apóstolos. Alguns deles pregaram, ministraram a palavra, alguns deles fizeram algo que Cristo ensinou. Nos dias de hoje, os pastores estão fazendo aquilo que está por dentro da palavra de Deus? Por que tem versículos, tem capítulos, por que tem passagens na Bíblia que os pastores nos dias de hoje eles não querem falar de algumas passagens? Porque tem algumas passagens que vão prejudicar o ministério deles. Então vai ser contra o ensino da igreja que eles congregam, da igreja que eles frequentam. Então eles não querem falar daquilo que talvez a palavra de Deus quer nos ensinar. Então por isso que as pessoas não conseguem entender a maioria do evangelho da graça de Deus. O que Paulo ministrava, como Paulo pregava. Paulo foi enviado por Deus, foi escolhido por Cristo para ministrar a graça de Deus. Ele cobrava, o apóstolo Paulo cobrava para pregar a palavra. Porque os outros apóstolos, nos dias de hoje, eles, como se dizem ser apóstolos, estão cobrando o seu salário, pedindo ajuda, fazendo campanhas dentro da igreja para arrecadar dinheiro, para abrir mais igrejas. Será que é isso que Jesus falou? Então vamos acompanhar comigo no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, que Jesus disse, a instrução que deu aos apóstolos. Ele disse assim aos apóstolos, Mateus 10, versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos e purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provém nem de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje ao caminho, nem de túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quando ele disse isso, digno é o trabalhador do seu alimento, ele estava dizendo, preguem a palavra de Deus, mas que as pessoas reconheçam que vocês são enviados de Deus. Não vão buscar dinheiro, não levem alforje, não levem nada. Porque tudo que você possuir, aonde você chegar, as pessoas vão reconhecer que você é um enviado por Deus. E está trazendo a mensagem do reino de Deus. Então, nos dias de hoje, os pastores são acostumados, quando são transferidos de uma cidade para outra, eles exigem, eles choram dentro das igrejas, que querem que as pessoas ajudem, que doem as coisas, que fazem de tudo. Mas o principal objetivo para falar da palavra de Deus, da graça de Deus, eles não falam. Então eles vivem chorando, pedindo esmolas, pedindo aquilo que na verdade era o dever do povo ajudar. Mas como eles são só sobrecarregando as pessoas e não falam da palavra de Deus, então eles tentam fazer a pessoa com que a pessoa possa enxergar a vida deles, o sofrimento que eles levam para pregar a palavra. Então eles fazem as pessoas devolver com medo. E a palavra de Deus nos diz que é de graça eles receberem. De graça eles têm que dar. Então hoje não há um reconhecimento dos pregadores. E o povo não consegue reconhecer um verdadeiro pregador que prega a palavra de Deus sem cobrar. Então eles vivem por causa do dinheiro, eles vivem pelo salário deles. Eles vivem aquilo que eles acham fácil. Eles trabalham. É uma profissão ser pastor hoje. Ser um bispo, ser um apóstolo. Quanto mais a pessoa se desempenha na obra, mais ele é visto pelo seu líder espiritual e mais ele ganha. E o apóstolo Paulo estava falando diferente. Então ele falava para os Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Porque vós recordais, irmãos, de que o nosso trabalho, a nossa canseira, a nossa luta, como de dia e de noite nós lutamos e não vivemos à custa de nenhum de vós, proclamamos o Evangelho de Deus. Então ele estava dizendo, eu não fico pregando o Evangelho de Deus para cobrar de vocês. Eu quero que vocês entendam a graça de Deus, para que todos possam entender a graça de Deus de uma maneira simples, verdadeira, de uma maneira que traga um fortalecimento espiritual de vocês. Então ele estava dizendo que era de graça. Diz assim no versículo 10: A vós, Deus, sois testemunha de modo que a piedade justa e irrepreensíveis procedemos em relação de vós outros que credes. Então, as pessoas têm que crer na mensagem, na pregação de Deus. Mas as pessoas hoje, os pastores hoje, eles usam trazer algo para iludir a mente das pessoas e não falam das grandezas de Deus. Então, eles assustam as pessoas com versículos, capítulos da Bíblia, onde a pessoa é obrigada a manter ele como seu pastor naquela igreja, como seu líder espiritual, porque as pessoas não conseguem entender a graça de Deus. Então eles não estão dispostos a falar das coisas de Deus, mas estão dispostos a lutar por um salário melhor, para uma vida melhor. E isso o apóstolo Paulo estava contradizendo a respeito desse ensino. Assim como Jesus ensinava, assim como Paulo estava trazendo o ensino, era o Evangelho da graça. Então, nos dias de hoje, não vê nada de graça nesses ministérios. De graça não tem nada. Então, estava sendo difícil eles entender a ministração da palavra. Então, assim como os judeus, assim como os sacerdotes naquela época tentavam pressionar a Jesus para dizer a respeito de dízimo de ofertas, se era obrigado ou não era obrigado a devolver. Então, Jesus, ele teve a sua defesa. Ele falou da graça de Deus. Então, veja lá em Lucas, capítulo 20, versículo 25. Perguntaram para ele a respeito disso. Ele diz assim: Dai, pois, o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Então, eles não puderam apanhá-lo em palavras alguma diante de todo o povo. E o povo se admirou da resposta e se calaram. Então, nos dias de hoje, por que os pastores não falam isso? Por que os pastores não estão dispostos a pregar a essa palavra? Por que os pastores não estão concordando com isso? Fazer com que a pessoa seja liberadamente, por amor de Deus, entregar voluntariamente, seja seus dízimos, seja suas ofertas, entregar por amor, reconhecer a ministração da palavra de Deus. Então eles não se preocupam em ministrar a palavra, eles se preocupam no seu trabalho, na sua empresa, com que eles venham crescer materialmente na sua igreja. A igreja lotada, cheia de pessoas, que deem atenção a um pastor, a um dirigente de uma igreja. Então, estava sendo uma liderança naquelas épocas. Nos dias de hoje é uma liderança. Então, Jesus falou: dai o que é de César, o que é de César, dai o que é de Deus, o que é de Deus. Então, ele mostrou que o dinheiro tem valor. O dinheiro tem duas caras. Entendeu? Então, dai aquele que fez o dinheiro e dai o que é de Deus. Então, aquele povo gostou do ensino dele. Então, Jesus saiu daquele lugar. E as pessoas gostaram do ensino dele. Então, hoje os pastores não querem falar dessas coisas. Então, veja bem, o que Isaías falava a respeito do que os pastores falavam nos dias de hoje, estão falando nos dias de hoje. Então, aquele povo que vivia antes, naquele ensino antigo, que viviam debaixo da lei, então eles sobrecarregavam as pessoas em um ensino em que levava diretamente ao ensino deles. Não era um ensino que levava ao conhecimento de Deus. Então, Isaías, capítulo 58, versículo 6, dizia assim: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão e deixes livres o oprimido e despedace todo o jugo. Então, Isaías estava falando que aquele povo jejuava, que aquele povo jejuava como os líderes de hoje jejuam, mas na verdade eles jejuam para contendas.
Eles jejuam para fazer campanhas, para dizer que um é mais forte que o outro, para que um tem mais poder que o outro, para que um possa libertar as pessoas, mas é na sexta-feira forte a libertação. Então eles estão usando a graça de Deus para libertá-lo. E aqui, Isaías estava sendo bem claro, que você despedaça o jugo, as ataduras da servidão. Deixa o povo livre, os oprimidos, tire todo o jugo, todo o peso. Não force a pessoa a entregar, devolver nada, mas fale das grandezas de Deus. Então o versículo 7 diz assim: porventura não é esse também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre ou desabrigado? Esse vires o nu, cubras e não te escondas o teu semblante. Então romperá a luz e a tua alva, e a tua cura brotará sem sentença, e sua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Será que hoje esse ensino está sendo o jejum que agrada a Deus? Os pastores estão libertando as pessoas espiritualmente ou estão prendendo a pessoa espiritualmente? Então é difícil nos dias de hoje você ver uma libertação espiritual. Existe uma libertação carnal. Então o jejum nos dias de hoje está sendo para libertar a pessoa carnal. Liberta o carnal. Liberta hoje, amanhã a pessoa está presa novamente. Então isso não é um ensino de pastores qualificados, escolhidos para ministrar a palavra de Deus. São pastores que estão sendo pastoreados por líderes, colocando jugo na vida da pessoa, segurando a pessoa para uma igreja, segurando uma pessoa para ter um local, para ser contribuinte com as rendas da pessoa no dia a dia. Então isso não vai trazer nada de fortalecimento espiritual. Então diz assim: eis-me aqui, se te tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão serás como no meio do dia. Então, será que os pastores estão dispostos a libertar o povo, como está na palavra de Deus? Será que é esse que é o jejum que agrada a Deus? Será que quando você vai nessas igrejas, o que eles fazem? Como que eles trazem uma libertação para a pessoa, colocando um jugo pesado, colocando um demônio na vida da pessoa, trazendo à existência um mal na vida da pessoa? Esse é o jugo da escravidão, com que a pessoa possa sentir medo e possa congregar, possa devolver, trazer tudo aquilo que talvez ela nem tem, para que ela possa estar livre. Então, Deus estava falando ao profeta Isaías, né, que você solte as ligaduras, né, assim brotará as bênçãos sobre a sua vida. Então, nos dias de hoje não se encontra isso, esse ensino dentro das igrejas. São palavras, são versículos que os pastores não querem demonstrar isso ao seu povo. E as pessoas também nem procuram compreender a palavra de Deus. Então, versículo 11 diz assim: o Senhor te guiará continuadamente e fartará tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos e será um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Entendeu? Então, esse resumo, Isaías também falava a respeito que os pastores faziam, como os sacerdotes de antes faziam. Eles prendiam a pessoa ao conhecimento da lei de Moisés, seguravam a pessoa até a lei de Moisés. Nos dias de hoje nós não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Então o dever do pastor é ensinar as grandezas de Deus pela graça de Deus, sem ter que cobrar, sem ter que pôr julgo, sem ter que pressionar a pessoa para que a pessoa possa vir ser participante de algo, mas falar das grandezas de Deus. Então aí brotará a bênção sobre a vida deles. Mas isso está longe demais de acontecer, porque você vê nos dias de hoje uma prensa, algo que está acontecendo sobrenatural dentro das igrejas. Pessoas ungindo pessoas que não são classificadas, ungidas por homens, não são classificadas por Deus para ministrar a palavra. Tem pastores que não poderiam ser pastores e são pastores. Tem membros que não deveriam ser membros, mas deveriam ser pastores, porque tem a mente exercitada na graça de Deus.
mas por falta de oportunidade, por falta de conhecimento da palavra, ou por medo, ou por ignorância, eles não falam. Então as pessoas só recebem aquilo que o seu pastor passa. Então é difícil a pessoa congregar nos dias de hoje e ficar debaixo de um jugo. É difícil a pessoa aguentar tudo isso, porque as pessoas continuam cegas. Então, quando esse jugo é quebrado, quando o pastor liberta a pessoa espiritualmente, demonstra que na palavra de Deus ele é livre, ele não está preso a um sistema religioso, não está preso a uma igreja, ele é uma pessoa livre, ele cresce espiritualmente e se fortalece. Aí ele reparte o pão ao seu próximo. O pão significa a palavra. Reparta isso ao próximo. Então, quando você recebe a palavra, Jesus falou, eu de graça dei, de graça vocês receberam, então de graça dai. Então dê para as pessoas, alimente as pessoas com a palavra de Deus. Então os pastores não querem repartir isso com as pessoas. Eles aprenderam, eles entenderam e viram que a palavra de Deus é força. Mas eles não querem passar essa força ao povo de Deus. Então, Jesus, quando foi falar com esses fariseus, quando ele estava diante deles, eles tentavam pressionar eles. Então ele trouxe essa palavra, dai o que é de César, o que é de César, e dai o que é de Deus, o que é de Deus. Mas os pastores usam esse versículo, dizer que você tem que dar para Deus. Mas primeiro, eles têm que libertar o povo desse jugo da escravidão. Primeiro eles têm que falar do amor de Deus para as pessoas. Aí as pessoas vão abrir o coração de livre, espontânea vontade e vão ajudar esse ministério. Então está sendo, nos dias de hoje, o povo está sendo enganado. O povo está indo buscar aquilo que vai trazer benfeitoria materiais para eles. Veja o que Isaías diz, como Deus fala para ele. Então, continuando aqui, um pedaço, aqui no versículo 11, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma, até em lugares áridos, fortificará os teus ossos e será como um jardim, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Jeremias disse assim no capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que dentre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, que não vêm da boca do Senhor. Dizem continuadamente que me desprezam. O Senhor diz, paz tereis. O lugar em que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, o pastor diz para você, se você devolver o dízimo, se você dar pelas ofertas, se você fazer tudo certinho como está por dentro da palavra de Deus, não virá mal sobre vós. Então, Jeremias estava falando a respeito disso. O versículo 18 assim, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento em sua palavra, e ela entendeu. Eis que com tempestade o Senhor, seu furor, saiu, e de um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Entendeu? Então, quando ele estava falando a respeito disso, quem entendeu a palavra? Muitos nos dias de hoje não entendem a palavra de Deus, porque não é pregado a palavra de Deus conforme a graça de Deus. É sendo uma ministração à base de efeitos materiais. Então, quem entendeu a palavra de Deus? Jeremias estava dizendo, não se desviarás a ira do Senhor até que ele se execute e cumpra todos os seus desígnios no seu coração. E nos últimos dias entendereis claramente. Será que você já não pode entender claramente? Será que você não vê? Está virando uma bagunça nesses lugares onde você congrega? Será que as igrejas estão pregando a palavra de Deus como deveria ser? Será que já não chega de você só buscar por bens materiais? Será que você não tem interesse em conhecer das grandezas de Deus? Será que você não pode ler em sua casa a palavra de Deus sem ter que você estar debaixo de um jugo de escravidão? Então, está sendo difícil claramente entender isso, mas nos últimos dias entenderão. Então, esses últimos dias que nós vivemos, estamos entendendo que as igrejas nos dias de hoje não estão falando daquilo em que o apóstolo Paulo estava dando a entender.
que ele estava pregando pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e não porque ele queria cobrar algo das pessoas, mas estava fazendo por amor. Então, vamos ver o que Jeremias estava dizendo à frente. Ele diz assim no versículo 21: Não mandei esse profeta, todavia eles foram correndo, não lhes falei, eles contudo profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar as suas ações. Entendeu? Então por que essas palavras não têm fortalecimento na vida do povo no dia de hoje? Porque o povo não tem ouvido a graça de Deus. Os pastores não querem fazer as pessoas voltar-se ao caminho a Deus. Não querem que as pessoas conheçam o Evangelho da graça de Deus. Querem que as pessoas conheçam aquilo que traz benefício às igrejas. Então, Jesus estava falando no livro de João, no capítulo 8, versículo 43, diz bem assim: Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, que ele é homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade. Porque nele não há verdade, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então você vê, os pastores conhecem a palavra de Deus, a graça de Deus. Os pastores conhecem o ensino de Paulo. Os pastores conhecem o que Paulo passou durante a caminhada dele no Evangelho. As pessoas conhecem o que Jesus Cristo viveu na caminhada do Evangelho da Graça. Mas porque eles não obedecem à palavra, por que eles são incapazes de ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus e não querem andar segundo a vontade de Deus? Porque são mentirosos. Eles preferem ter um bom salário, uma boa casa e não falar da verdade de Deus. Porque eles estão debaixo de uma autoridade de homens. E o apóstolo Paulo não foi enviado para falar para homens, debaixo de homens, autoridade de homens. Ele foi enviado para falar das grandezas de Deus a um povo, sem ter que ter um salário, sem ter que pagar nada a ele, mas ele de graça, foi voluntário pela graça de Deus, foi chamado para ministrar a graça de Deus. Então diz assim, 45 diz assim: Mas porque eu vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, porque qual é a razão que não me credes? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus? Por isso não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus. Então, nos dias de hoje, se você enxergar a realidade, muitos dos pastores que estão pregando, eles não são enviados por Deus. São erguidos, são fortalecidos debaixo de uma unção carnal. O seu líder religioso escolheu ele como pastor, paga para ele ensinar heresias em dentro das igrejas. Então, é por isso que eles não dão ouvido à palavra de Deus. Conheceram a palavra de Deus e se perverteram e estão fazendo aquilo que anima a vida carnal deles. Querem ter uma vida regalada, uma vida de fartura carnal. Mas o interesse em falar das coisas de Deus não está com eles. Eles não estão a fim de trazer libertação espiritual para as pessoas. Então, continuando bem assim, diz assim: olha o que os pastores oferecem no dia de hoje. Então, pensa bem, o que eles oferecem no dia de hoje? Assim é como Satanás tentou oferecer para Jesus lá em Mateus. Em Mateus, capítulo 4, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. Então, quando Satanás levou Jesus a um lugar, ele mostrou: olha, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar, se você fizer isso e aquilo. Então, hoje, você enxerga esses pastores como um líder espiritual? O que eles oferecem para você? O que eles têm oferecido para você? Têm oferecido campanhas de prosperidade? Paulo não pregava isso.
Eles mostram que você deve ser rico, você deve ser uma pessoa bem-sucedida. Então eles estão fazendo o mesmo papel que o diabo fazia. Entendeu? Então, eles são umas pessoas que não são constituídos por Deus. Porque cada árvore é conhecido pelos seus frutos. O seu pastor tem se interessado pela sua vida espiritual? Será que o seu pastor tem te dado um ensino e te alimentou você espiritualmente e você hoje se vê livre de heresias mentirosas? Então, eles estão dando aquilo que as pessoas procuram. As pessoas hoje, carnais, procuram palavras carnais. Paulo dizia assim, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão o que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho que vá além do que já vos tenho pregado, esse seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo está falando, além do que eu recebi do Senhor Jesus, que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então ele diz, por que vocês estão passando tão depressa do evangelho da graça de Deus, do ensino que estou trazendo para vocês, e passando para um outro evangelho? Mas que outro evangelho? Um evangelho desse os pastores trazem para você. Esse evangelho carnal, um evangelho mesquinho, um evangelho que dá vergonha de você congregar em uma igreja que só traz um ensino carnal. O testemunho das pessoas é só prosperidade carnais, é só carro, só casa, só empresas. Bênçãos espirituais não tem nenhuma. Então, ele está falando, estão passando para um outro evangelho. Um evangelho debaixo de maldição. Então, quando eles fazem isso, eles não fazem para te fortalecer, para que você seja próspero igual eles, para que você ganhe o que eles ganham. Então, você devolve para eles e daí depois você terá sua recompensa. E pelo contrário, primeiro, devemos de compartilhar o nosso pão, passarmos o ensino às pessoas, para que a pessoa possa se fortalecer em Cristo. Então, ele está falando, além de nós, se vocês receberam um espírito diferente, um ensino diferente, que vá além do que eu já vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Porque ele diz que assim eu já vos dissesse, e agora vos repito, que alguém vos pregue um evangelho que vá além daquele que vos recebesse, seja anátema. Porventura procuro eu a favor dos homens? Ou de Deus? Procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não serviria a Cristo. Então ele estava sendo bem claro. Estava falando, se eu estou pregando para agradar a homens, se eu estou pregando para agradar o pastor da minha igreja, o líder da minha igreja, não estou agradando a Cristo. Então eu estou vivendo debaixo de maldição. Então os ensinos estão sendo pisados nos dias de hoje. Os pastores não têm coragem de falar das grandezas de Deus. Os pastores não se levantam por se levantar porque Deus levantou. São levantados por homens. São ensinados por homens para pregar daquilo que vai trazer lucro à igreja deles. Então ele estava falando, se eu estivesse falando para agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, por que vocês não compreendem? Jesus falou, por que vocês não compreendem o meu ensino? Porque sois do diabo. Então, esses pastores, eles são levantados para edificar uma igreja sobre a base de fundamentos de líder religioso. E o fundamento é Cristo. A base é Cristo. Então, é uma pena que muitas pessoas sofrem hoje, estão debaixo do jugo da escravidão, porque não querem ouvir as palavras de Cristo. Então diz assim, no capítulo 7, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu e o trono e a terra, estrado dos meus pés, que a casa que edificarei, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso.
Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração, e de ouvidos de vós sempre resistiu o Espírito Santo. Então, esses pastores, eles resistem o Espírito Santo, resistem à palavra. Eles não querem dar ouvido à palavra, não querem seguir o que está na Bíblia. Eles fazem aquilo que é da vontade deles próprios. Um ensino carnal. Então, eles não dão ouvido ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Então, é o que estão fazendo hoje. É o que estão fazendo hoje, nos dias de hoje. Então, você vê um ensino carnal. Homens de dura servidão, de coração incircunciso. Vós sempre resistiram o Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis agora. Assim eles estão fazendo agora. Eles abrem templos, igrejas, fazem tudo, cidade mundial, fazem templos grandiosos. Para que tudo isso? Para trazer a pessoa a congregar em um lugar e não estão dispostos a pagar o preço da humilhação carnal e se voltar ao ensino direto a Cristo. Então Paulo estava corrigindo muitas, as maiorias vezes, alguns ensinos em falsas igrejas, que as pessoas estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Ele falou: eu não faço para agradar vocês, eu faço para agradar a Cristo, eu sou servo de Cristo. Então, como nós podemos entender isso? Paulo dizia aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua o que segundo tiver proposto no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o apóstolo Paulo já estava falando a respeito de doação. Doar. Contribua o que tiver proposto segundo o seu coração. Então, como nos dias de hoje, eles não falam segundo o seu coração. É segundo a verdade da escritura deles, da palavra que vem da Bíblia. Tem muitas coisas que na Bíblia está escrito e a pessoa não confere, não sabe para quem fala, não sabe em que momento é usada aquela palavra, mas nem tudo que está na Bíblia temos que fazer. Tem algo que foram um exemplo das pessoas que já antigos viveram e fizeram. Então hoje, o ensino da graça de Deus é voluntariamente agradável a Deus. O sacrifício agradável a Deus é que você faça com amor. Participe da graça de Deus com ação de graça. Faça voluntariamente. Enxergue as coisas do Criador em sua vida. Participe, entenda a palavra, compartilhe a palavra com as pessoas, reparta o seu pão ao faminto, faça isso. Então, ele quer dizer isso. Ele estava dizendo, quando vocês forem contribuir, contribuam segundo o seu coração. Diz assim, no 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui Paulo estava falando de um ensino, uma arrecadação. Ele estava pedindo uma ajuda, falando a respeito de uma ajuda. Paulo pediu para ajudar os que estavam passando necessidade, fome. Isso quer dizer, os apóstolos, que estavam, os apóstolos de Cristo, aqueles que seguiam a Cristo, Jesus de Nazaré. Então eles estavam passando uma dificuldade no lugar onde eles moravam, em Jerusalém, naqueles lugares. Os santos da Judéia, que eles eram judeus. Então o apóstolo Paulo estava explicando em Coríntios: olha, e essas pessoas precisam de uma arrecadação. Então nós devemos ser voluntários, dar de coração, ajudarmos de boa mente, não por necessidade, não por constrangimento, não por medo, mas ajudar de coração. Então Paulo pedia essa ajuda. Então vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 16, 1. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte
a casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando até que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então Paulo estava falando, eu quero que vocês contribuam segundo o coração, uma oferta. Mas ele estava falando de uma oferta para matar a fome das pessoas, não estava falando só em dinheiro. Vocês recabem entre vocês aquilo que vocês escolheram durante a semana, para que nós possamos levarmos até aquelas pessoas aos santos em Jerusalém. Eles estão passando uma grande fome. Está previsto vir uma grande fome naquele lugar, uma grande peste, uma grande seca. Então não vai haver alimento. Então era para esse tipo de doação que Paulo estava falando. Então quando eu for para aquele lugar, eu mandarei cartas para vocês, para que vocês possam reunir aquilo que vocês têm, para que nós possamos levarmos até Jerusalém. Então, como muitas pessoas tinham algo, e eles sabiam que era difícil naquela época levar, então eles vendiam os objetos e colocavam em parte as suas ofertas e entregavam às igrejas. Entendeu? Então, alguns deles contribuíam tanto como dinheiro, como alguns, como era oferta voluntária, as sementes. Paulo estava falando a respeito de sementes, a respeito de comidas, a respeito de alimentos. Então ele diz assim, lá em 2 Coríntios, agora 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, diz assim, dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. 10 assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia é pão, para alimento também suprir, aumentará a vossa semente e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, qual fez que, por nosso intermédio, sejam tributadas a graça de Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também se redunda em muitas graças a Deus. Então, o apóstolo estava falando, vamos ajudar aquele povo, vamos levar uma oferta voluntária. O apóstolo Paulo estava caminhando de cidade em cidade. Ele precisava de algo para suprir ele. Ele precisava de uma boa verba. Mas ele estava pregando por amor. Então ele estava pedindo uma ajuda para ajudar outras pessoas, para levar algo para ajudar outras pessoas que passavam mais necessidade. Então ele diz assim no versículo 13, visto com que a prova dessa ministração, glorifiquem a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Deus Cristo, pela liberalidade com que contribuis para eles para sempre todos. Então, quando oram eles ao vosso favor, quanto grande afeto em virtude, superabundeis em graça de Deus que há entre vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, quanto você já está sendo abençoado, você tem uma boa vida saudável, quanto você tem as suas benfeitorias, tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que estão precisando de uma ajuda. Então o apóstolo Paulo estava falando, vamos nós ajudar essas pessoas, porque nós já somos abençoados. Através da graça de Deus somos abençoados. Então, vamos ver os nossos amigos e irmãos de uma forma diferente. Vamos nós se reunir e vamos levar algo para eles, para ver se eles aceitam. Qual é a nossa diferença? Se eles entendem qual é a diferença do evangelho que nós pregamos em graça e o evangelho que eles vivem. Então vamos levar uma ajuda a eles. Então você vê lá em Atos capítulo 11, versículo 7, o apóstolo Paulo dizendo assim, naqueles dias disseram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Desceram eles. E
apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome em todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, ali veio um profeta enviado por Deus, esse profeta Agabo. Então, ele estava sabendo que Deus já tinha alertado ele que viria uma grande fome. Assim como Deus alertou o apóstolo Paulo, pedindo para que fizesse uma coleta e enviar uma ajuda àquele povo, então ele estava vindo confirmar aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo. Então ele falou, vamos ajudar essas pessoas, vamos ajudar cada um conforme as suas posses, cada um que você tiver, enviar um socorro para aquelas pessoas, ajudar essas pessoas a se afirmarem nas coisas de Deus, tendo mais fé em Deus, entendendo que nós estamos fazendo por voluntariamente, não por obrigação, mas cumprindo a palavra de Deus, ajudando o seu próximo, amando o seu próximo como a si mesmo. Então eles estavam mandando os que moravam na Judéia. Quem que morava na Judéia? Eram os apóstolos de Jesus de Nazaré. Eram eles que moravam na Judéia, alguns em Jerusalém, viviam em Jerusalém. Então dizia assim, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Não como nos dias de hoje. Então, se fosse nos dias de hoje fazer isso, as igrejas maiores, levar ajuda ao povo, você vê, as igrejas hoje são milionárias ricas. Então, se essas igrejas levassem voluntariamente a uma ajuda às pessoas em outras cidades para suprir a necessidade dessas pessoas, como seria? Será que esses pastores faziam isso? Será que eles iam deliberadamente entregar o que eles ganham no dia a dia para procurar edificar as coisas de Deus? Será que os pastores de hoje teriam coragem de fazer isso? Então analise você qual é o evangelho que estão pregando no dia de hoje. Será que é o evangelho daquele que Paulo falava? Ou é o evangelho de maldição como pregam nos dias de hoje? Então nós vivemos debaixo de uma maldição nos dias de hoje. As igrejas, eles imprensam a pessoa, põem um jugo de escravidão para que a pessoa possa ser escravo do sistema. Então Paulo estava dizendo, vamos contribuir, vamos ajudar, e enviaram Paulo e Barnabé até aquele local para levar a grande oferta, a grande coleta. Então diz assim, no versículo 16, 26 diz assim, porque a prova que na Macedônia e Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens. Então o apóstolo Paulo estava falando, nós devemos levar uma oferta de gratidão a eles, porque nós como gentios somos participantes dos valores espirituais, porque Jesus Cristo veio para os judeus, mas eles não quiseram. Então Cristo falou que a graça será dada aos gentios. Então Paulo estava sendo enviado aos gentios falar para os gentios a graça de Deus. Então eles eram participantes dessas bênçãos espirituais. Então o apóstolo Paulo falou, nós devemos ajudar eles. Se nós somos devedores aos valores espirituais e recebemos, Deus nos deu esse privilégio, então não será muito nós contribuir com nossos bens materiais, suprir eles agora que eles estão passando por um momento difícil da vida deles, estão passando fome, estão passando por uma miséria. Então vamos contribuir com eles deliberadamente, não por constrangimento, não por querer mostrar para eles que somos melhores que eles, não, mas para demonstrar que somos filhos de Deus, amados de Deus, e amamos o nosso próximo assim como Jesus Cristo nos ensinou. Então diz assim, quer dizer, vamos ajudar
vamos ajudá-los, né? Vamos ajudá-los quem? Ajudá-los os apóstolos de Cristo, né? Os apóstolos de Jesus de Nazaré. Então, o apóstolo Paulo fala assim no versículo 28, tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes conseguido este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que irei visitá-los e irei na plenitude de bênção de Cristo. Então ele falou, quando eu for até lá, eu irei com as bênçãos de Cristo. Eu entregarei aquilo que é de necessidade para eles. Então, eles vão nos reconhecer que somos irmãos deles, estamos pregando o Evangelho da Graça, por amor a Cristo, estamos fazendo, cumprindo a palavra de Deus. Então, diz assim no versículo 30, rogo, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor, para que quando eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, em que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Quer dizer, ele falou assim, tem muitos em Jerusalém que não concordam com a graça de Deus, não receberam a graça de Deus, não querem pregar o Evangelho voluntariamente por amor, querem viver como os pastores vivem no dia de hoje, cada um em sua igreja. Eles não querem trabalhar, eles só querem viver da igreja, querem sobrecarregar as pessoas. Então eu quero me parecer bem para os apóstolos, quero mostrar para eles que nós podemos pregar o Evangelho voluntariamente, trabalhando, servindo-se dos nossos braços, servindo o nosso trabalho, a nossa assistência nossa, por nossa conta, mas pregando o Evangelho para trazer benfeitoria às pessoas, bens espirituais, não carnais. Então eu quero ser parecido, que eu seja aceito para eles, pelos santos, que eles possam reconhecer porque Cristo me chamou para pregar a graça. Então diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, diz assim, Paulo falando, quem jamais, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7, quem jamais vai a uma guerra a sua própria custa? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não? Diz também a lei, porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então, o apóstolo Paulo estava falando, quem vai para a guerra, vai à custa, leva o seu próprio sustento. Quem planta uma vinha, come do seu fruto. Quem apacenta um rebanho, não se alimenta do seu rebanho. Então, ele estava dizendo, é natural você viver do Evangelho. É natural você ministrar a palavra, mas sendo reconhecido por aqueles que crerem na pregação do Evangelho. As benfeitorias do Evangelho, da graça de Deus, têm um objetivo para que as pessoas compreendam os desígnios da graça de Deus e eles possam ajudar voluntariamente. Então, quando diz isso, ele não estava falando com o povo, ele estava falando a respeito de nós. Paulo falando, estava falando a respeito de nós que ministramos a palavra de Deus. Nós devemos de nos manter do Evangelho, viver daquilo que Ele nos dá prazer, que as pessoas voluntariamente dão para que nós possamos sobreviver. Então ele diz assim, no 10, ou é segurança que por nós, ele diz, certo que é a esperança que o que pisa no trigo faça a esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Estava falando. Então, se nós ministramos a palavra de Deus, será que as pessoas não conseguem entender que precisam de uma assistência, precisam de ajuda? Então, eu estava querendo dizer, será que isso não traz um valor espiritual para a pessoa? Então, as pessoas deveriam de nos ajudar.
Ele estava falando, deveriam nos ajudar. Então quero que vocês me ajudem para que nós possamos mostrar para os apóstolos que a graça de Deus tem força. A graça de Deus não é imposição de homens, imposição de igrejas. Nós devemos contribuir segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, segundo o entender que está na palavra de Deus. Então ele diz assim, no versículo 12: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo no Evangelho de Cristo. Então, Paulo estava sendo bem claro, falou, eu não quero para mim, mas eu quero que vocês ajudem o nosso próximo. Eu quero que vocês ajudem aqueles que estão precisando de uma ajuda. Eu não estou pedindo para mim. Isso me dá o direito de viver disso. Mas eu não quero só para mim. Eu quero que vocês ajudem as pessoas. Então eu estava falando, antes eu suporto tudo. Eu trabalho, eu sobrevivo honestamente, eu construo tendas e vendo tendas para me manter com o meu salário. Eu trabalho para me manter, para me sobreviver. E prego o Evangelho voluntariamente para as pessoas. Eu reparto o pão com as pessoas. Eu reparto aquilo que Cristo me mandou repartir, que é a palavra de Deus. Então diz assim, não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados, do próprio templo se alimentam? E de quem serve do altar tira o seu sustento? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam do Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas. Não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ele estava falando, então, eu não quero que vocês me ajudem porque estou pregando, mas que vocês reconheçam a palavra de Deus. Então vamos ajudar essas pessoas. Vamos ser mais honestos um com o outro. Vamos levar a graça de Deus para que a pessoa possa conhecer. Então diz assim, por que melhor me for morrer antes de que alguém me anule esta glória? Se anuncio o Evangelho e tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço isso de livre vontade, tenho galardão, tenho uma recompensa. Mas se estou constrangido, então que responsabilidade que dispensei não está me confiada, então não vale nada. Então, se a pessoa quer pregar a palavra de Deus e quer que a pessoa ajude, quer ter dinheiro, mantenha ele para pregar o Evangelho, pagar um salário, obrigar as pessoas a devolver, esse pastor não está ganhando nada. Ele não está sendo enviado por Deus, o pastor Paulo está falando. Eu não estou pedindo nada, ele falou. É um dom pregar a palavra de Deus. É um dom a pessoa conhecer a graça de Deus. Mas é um dom a pessoa entender a grandeza de Deus e ajudar o seu próximo. Então, não estou sobrecarregando de vocês. Ele falou, eu deveria de me gloriar porque fui escolhido, né? Mas eu não estou aqui para pedir para vocês nada. Mas eu espero que vocês entendam a minha parte. E nem escrevo isso para que vocês possam pedir aos irmãos aí para que possam fazer isso. Então o apóstolo Paulo está sendo bem claro. Ele não faz nada para ganhar dinheiro. Não é uma empresa. Ele estava pregando a graça de Deus. Ele falou assim, por que melhor me for morrer antes que alguém me anule essa glória? Se anuncio o Evangelho, tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Muitos pastores colocam essa parte e diz que ele tem a obrigação de pregar o Evangelho e você precisa contribuir para ajudar. Mas por que ele não prega o Evangelho da graça de Deus, a verdade de Deus? Que as pessoas possam contribuir segundo o coração. Então diz assim no 18. Nesse caso, qual é a minha recompensa? O meu galardão é que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para que não me valer o direito que ele me dá. Quer dizer, ele está falando, se faço isso, nesse caso, o meu galardão é evangelizar, que direito que ele me dá? Eu faço por amor porque Cristo me amou e me escolheu para ministrar a palavra. Então diz assim, porque sendo livre me fiz de todos, escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.
Então por que os pastores não fazem isso no dia de hoje? Porque a graça de Deus não é dinheiro. A graça de Deus não te traz lucro nenhum. Se for você ficar falando para as pessoas, alertando as pessoas que dinheiro não é graça de Deus. Então a graça de Deus não traz lucro nenhum aos pastores, eles ficar falando isso, que a pessoa não precisa devolver, mas tem que devolver de coração. Então eles não vão ganhar dinheiro, eles não vão ter um salário fixo. Então eles vão ter só aquilo que as pessoas abrem no coração, só aquilo que o coração deles for aberto através da palavra. Então como eles oferecem riquezas carnais, as pessoas são carnais. Então quanto mais pregam campanhas, quanto mais colocam peso na consciência da pessoa, mais a pessoa oferta por medo. E o Evangelho da Graça de Deus não está sendo anunciado nos dias de hoje. Então diz assim, o apóstolo Paulo falou em Filipenses, dizia bem assim, no Filipenses capítulo 1, versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, quer dizer, ou seja, sem medo, sem vergonha, sem pressionar as pessoas para falar da palavra de Deus. Alguns falam e alguns têm medo, alguns se desviaram da palavra de Deus, alguns não estão para falar do amor de Deus, para trazer fortalecimento espiritual. Diz assim no versículo 15, alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja, por porfia, outros porém fazem de boa vontade, estes por amor fazendo que estou incumbido em defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações nas minhas candeias. Então o apóstolo Paulo estava falando, estão me criticando porque estou pregando o Evangelho de graça. Estão me criticando porque estou fazendo isso. Então esse é o Evangelho da graça de Deus, aonde não traz peso nenhum para a pessoa, só traz perseguição, o apóstolo Paulo está falando. Então eu estou sofrendo, estou preso pelo amor de Cristo. Eu não estou sofrendo porque estou pedindo dinheiro às pessoas. Eu estou sofrendo porque estou sendo humilhado, em que nos dias em que o apóstolo Paulo pregava, as pessoas não queriam ouvir os sacerdotes, os judeus, os fariseus, eles não queriam que falasse de Cristo, que Cristo veio ao mundo para nos perdoar, entendeu? Ele queria dizer que existia uma religião, como nos dias de hoje, existem igrejas para que você possa ir lá. Então ele estava falando, eu sofro por causa de Cristo. Então ele diz assim, todavia que me importa, uma vez, Cristo, em qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto, eu me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou bem certo que de mim isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redunde em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também vos agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porventura, porquanto por mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o apóstolo Paulo estava sendo designado a pregar o Evangelho da Graça. Ele não estava correndo atrás de um objetivo a se enriquecer. Você já viu que os apóstolos de antes não eram nenhum ricos. Eles não tinham carro, casas. Então eles viviam de vila em vila, de bairro em bairro naquelas épocas. Eles viviam de povoado em povoado. Eles viviam daquilo que as pessoas doavam para eles. Aquilo que as pessoas comiam, eles também comiam. Vá hoje você levar alimento para os pastores. Você que é uma pessoa que trabalha na agricultura, você é uma pessoa que tem aquilo, doe alimento para os pastores. Eles querem dinheiro. Então eles não estão afim dos valores espirituais. Eles estão afim das coisas carnais. Então eles querem dinheiro. Então é difícil as pessoas compreender o ensino do apóstolo Paulo. Porque os pastores não pregam o que o apóstolo Paulo pregava e nem querem viver como o apóstolo Paulo vivia. Viverem da graça de Deus. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9.
1 Coríntios capítulo 9, versículo: porque sendo livre de todos, fiz-me de escravo para todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que vivam sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não seja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando da lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar todos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com a fim de tornar cooperador com ele. Não sabeis os que correm nos estádios, com todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta se domina aquele para alcançar uma coroa corruptível, porém nós a incorruptível. Então o apóstolo Paulo não estava correndo atrás de benfeitoria. Só um leva o prêmio. Então ele estava falando: eu só levo a minha recompensa se pregar a Cristo, se falar das leis de Deus. Então esse ensino é dado aos escolhidos, aqueles que têm um coração aberto para Cristo. Aqueles que correm para as igrejas para buscar campanhas, para buscar benfeitorias, correm a um objetivo carnal, aquilo que não agrada a Deus. Eles querem as coisas desse mundo. E Cristo oferecia as coisas espirituais. Cristo oferecia aquilo que trazia libertação espiritual. Os pastores estão entregando aquilo que as pessoas querem, coisas carnais. Então ele diz: eu busco uma coroa incorruptível, aquilo que está nos céus. Eu corro uma carreira que vai ser incorruptível. Eu não vou levar nada. Eu não preciso de dinheiro para mim ter casas, carros, mas eu preciso ser reconhecido por Cristo, porque foi escolhido para ministrar a graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava falando aos Gálatas, capítulo 2, versículo 6, sabendo contudo que o homem, dizendo assim, o apóstolo Paulo dizendo assim, sabendo tudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois pela obra da lei ninguém será justificado. Quer dizer, seja por campanha, seja por sacrifício, você não vai ser justificado por isso. O apóstolo Paulo estava falando. Você vai ser justificado pela fé em Cristo. Só pela fé em Cristo você é justificado. Então você não precisa fazer campanha, entregar dízimo, dar ofertas para você ser justificado pela tua fé, para você ser curado, para você ter uma boa vida, para você ter um bom trabalho, para você ter uma boa família. Basta ter a fé em Cristo, porque esses são rudimentos da lei. Então não estamos debaixo da lei, o apóstolo Paulo estava falando, mas vivemos para agradar a Cristo. Diz assim, no versículo 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos mesmo também achados pecadores. Dar-se que caso Cristo é ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar naquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de que viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo, o Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Quer dizer, pela graça de Deus somos salvos. É de graça em graça que vivemos. Então não precisamos viver debaixo de ordenanças de homens. Porque se nós vivemos debaixo de uma ordenança de homens, estamos debaixo da lei. E debaixo da lei ninguém é justificado. Debaixo de campanhas, de votos, de sacrifícios, debaixo disso não podemos justificar: o Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, porque não, nós vivemos na fé em Cristo.
Então diz assim o apóstolo Paulo, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também somos herdeiros de Deus. Outra hora, porém, não conhecendo Deus, servias a deuses, que por natureza não são Deus. Mas agora que conheceis a Deus, quer dizer, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como vocês estão voltando aos rudimentos fracos, pobres, os quais de novo queres e ainda se escravizar-vos, guardar dias, meses, tempos e épocas, receio que vos tenha trabalhado em vão convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou vós, irmãos, assim vos suplico, e em nada ofendeste. Paulo estava falando, eu não quero ofender vocês, mas estou falando da graça de Deus. Não busco objetivo para mim, eu busco a grandeza de Cristo. Então, Filipenses capítulo 3 diz assim: quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que me há na lei, era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E sim, deveras considero contudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Será que esses pastores que fazem teologia, será que esses pastores estudam tanto para conhecer a graça de Deus? Eles não veem que é em vão conhecer tudo aquilo que o homem oferece e deixar das grandezas de Cristo? Então o apóstolo Paulo estava falando, eu fui perseguidor, eu persegui os cristãos, matei alguns, ponhei em prisão, fiz tudo isso. Eu tinha estudo de teologia, eu fui formado em todas essas coisas. E eu vi perda por tudo isso, eu vi que a graça de Deus é muito mais melhor. Eu vi que se fazer voluntariamente sou recompensado por aquilo que faço por coração. Não preciso de salário para fazer isso, faço por amor à obra de Cristo. Então, tudo isso eu deixei como perda para ver se ganho a Cristo. Sou recompensado por Cristo. Então ele diz assim, no versículo 9: e ser achado nele, tendo justiça própria, que procede da lei, se não é que mediante a fé em Cristo, justifica-se que procede de Deus, baseadas na fé. Filipenses capítulo 17. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo modelos que temos em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, que até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, então estou falando para vocês aqui da graça de Deus. O apóstolo Paulo estava falando da graça de Deus. O que os pastores se preocupam com as coisas nos dias de hoje? Com as coisas terrenas. O Deus deles, o ventre deles, é a perdição. Só se preocupam com as coisas que vai trazer benefício a eles, carnais. O apóstolo Paulo, sede meus imitadores. Você conhece algum apóstolo, algum bispo, algum pastor que é imitador do que o apóstolo Paulo fazia? Será que eles estão seguindo o mesmo exemplo que Jesus Cristo fez? Será que eles estão seguindo, sendo imitadores de Paulo? Você não vê os apóstolos de hoje imitando Paulo. Paulo não apresentava campanhas, Paulo não apresentava nada, nenhum rudimento para que possa sobrecarregar as pessoas. Ele estava falando, eu não recebo salário, deixei de outras igrejas para ir pregar o Evangelho da graça de Deus. Eu tinha estudo, deixei tudo para trás para falar das grandezas de Cristo.
Por que agora vocês estão querendo cobrar salário? Por que vocês estão querendo ganhar isso e ganhar aquilo? Por que vocês estão pregando coisas terrenas para sobrecarregar o povo? Então ele diz, só se preocupa com as coisas terrenas. Versículo 29 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem lá, em Mateus, capítulo 7, versículo 20, o que Jesus falava, ensinava, voltando aos ensinos de Cristo, que era como assim o apóstolo Paulo estava falando, a respeito de Cristo, falando a respeito do nosso Salvador. Então ele diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo 20, diz assim, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus ia dizer assim, não lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos até diziam, Senhor, mas nós não fizemos santa ceia, nós não chamamos o povo para libertação, nós não expulsamos demônio, nós não demos santa ceia para as pessoas, nós não batizamos eles na água, nós não fizemos tal coisa. Jesus dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticaram a iniquidade. Então não adianta as pessoas os pastores querer pregar a graça de Deus, misturar a graça de Deus com maldição, com o evangelho de maldição. O apóstolo Paulo pregava as bênçãos espirituais. Os pastores no dia de hoje pregam as bênçãos materiais, as prosperidades materiais. Então, não adianta. As coisas estão bem claras. Você serve ao Criador por amor, ou você serve pelas benfeitorias, pelo seu dinheiro. Você que é um pregador, você que quer pregar a palavra de Deus, veja bem o que você quer pregar, como você quer pregar. Você quer pregar para ter um bom salário, para você ser bem sucedido, para que as pessoas possam ver que você tem um bom carro, ou você quer ganhar a tua recompensa do reino dos céus lá em cima, ou a tua recompensa terrena. Então fica um alerta para você, meu irmão, você que congrega nas igrejas do sistema religioso, você que procura ser justificado nas obras da lei, em campanha, em tudo isso, veja bem, você está anulando aquilo que Cristo fez lá na cruz de Calvário. Você está deixando tudo para trás aquilo que Cristo fez por você. E você está andando naquilo que o seu pastor está ensinando e você não quer obedecer a graça de Deus. Então cuidado com o evangelho que estão pregando no dia de hoje. Esse evangelho que estão pregando no dia de hoje é um evangelho escandaloso, um evangelho carnal, que não te levará a você a conhecer as coisas espirituais, mas sim as coisas carnais. Então fica um alerta aí, meu irmão. Peço para você que você analise bem esse resumo da palavra de Deus. E se eu, caso me perdi algum texto aí, me perdoa, porque não sou nenhum pastor formado em teologia. Só faço aquilo que conheço pela graça de Deus, aquilo que aprendi com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que foi me revelado. Então não faço para engrandecer homens em mim, porque não prego placa de igrejas, não sirvo igreja, sirvo ao nosso Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica um alerta para você, analise bem e veja se onde você está congregando, o seu pastor é um enviado de Deus, é um escolhido de Deus para pregar a palavra, ou ele é um lobo devorador. Fica aí um grande abraço para vocês, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos para vocês para sempre e eternamente. Dá um joinha no vídeo aí, compartilhe esse vídeo aí. Se inscreva no meu canal. Tá bem? Fica com Deus.